Olá, saudações em seu coração maravilhoso. Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre essas conversinhas essas conversinhas mentais, né, que nos bloqueiam, muitas vezes nos sabotam, né? E eu, esses dias eu encontrei uma pessoa bem querida, né, e ela, eu vou falar assim genérico para não dar pista assim da pessoa, até para preservar a pessoa, né? Eu sei que eu encontrei com ela e eu lembro que um certo período ela estava se queixando estava se queixando que a vida dela estava toda errada, que estava tudo muito ruim e que nada funcionava, nem no trabalho, nem com a família, com o esposo, enfim, estava tudo muito mal. E eu dizia, o que você acha que pode ser? Ela disse, é porque eu estou gorda. Meu problema é peso. Se eu, eh, se eu perder peso, olha, basicamente, ela não falou com essas palavras, mas era como se 99% ou até 100% dos problemas tivessem sido resolvidos, né? E aí eu fiz várias perguntas a ela, né? O que significava, né? O que ela acha que representaria aquilo ali para ela? E ela olha, é um inferno, e blá, 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 blá. Ou seja, para resumir, existia uma conversinha, uma conversa interior, né? Que é, fazia ela acreditar que tudo dependia de um único fator. E aí, é, isso estava afetando tanto nos aspectos internos como os aspectos externos, né? Com consequências, né? Porque o que acontece? Ela, a partir disso, ela engordava mais e sofria muito mais. É, com o tempo, a gente, nas nossas conversas, ela foi verificando, que eu perguntei, a partir até das perguntas, né? Se, então, já que estava incomodando tanto, por que será que ela não tomava uma iniciativa? E ela não sabia responder, por que não sabia? Porque não conseguia fazer exercício, começava e não parava, e queria mudar a dieta, e blá blá blá, toda aquela história. Ou seja, toda uma conversinha interior que a aprisionava e que a sabotava, né, quando ela iria tomar alguma providência. Né? E, e aí eu fiz uma pergunta bem importante para ela, julgo eu, né? Eu acho que foi importante para ela. Mas será que você quer mesmo emagrecer? Será que realmente é o que você quer mesmo, né, para a sua vida? E eu falei, inclusive, essa pergunta baseada em outras experiências que eu tenho com outras pessoas que vai no mesmo caminho. Ou seja, na verdade, existia, pelo menos ela, pelo que eu senti, ela se convenceu de que, de fato, mesmo a revelia de si mesma, de que existe uma imposição externa para ela emagrecer. Mas o corpo dela não quer emagrecer. O corpo dela, pelo que eu entendi, eu acredito que ela também chegou a essa conclusão, é de que o corpo dela queria, inclusive, ganhar mais peso, para não ficar, na visão dela, ou seja, para ela não ficar tão atraente do ponto de vista sexual para um padrão também, ou seja, o corpo dela não queria se enquadrar para esse padrão, porque esse padrão a submeteria a umas pressões, sobretudo sexuais, as quais ela não estava preparada. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, até para protegê-la, tá? Mas haviam questões, eu vou falar um pouco genérico nesse sentido, né? Haviam questões que tinham a ver com o passado dela, que trazia dores, né? Ou seja, o corpo dela não queria é, emagrecer. E aí, entre todas essas pressões, e aí no meio das nossas conversas, ela, ela percebeu uma coisa muito interessante, que é uma coisa que ela já estava fazendo, e que ela só iria fazer depois que emagrecesse, que era fazer uns trabalhos sociais, uns trabalhos que ela vinha fazendo, né, e que ela tinha muita vontade e talento para fazer isso, né, tinha um talento realmente impressionante, e ela não fazia porque não estava com o corpo adequado.
E aí foi que é interessante como a linguagem é importante, né? Que a partir daí que a gente vai conversando, o nosso trabalho, meu trabalho terapêutico usa muito a linguagem, a gente está usando a linguagem aqui, né? Como ela é transformadora. E, aliás, eu estou, inclusive é o que me motiva a fazer esse vídeo, é usar a linguagem para a gente se conhecer, para a gente se comunicar, para a gente crescer, né? Enfim. E aí, pelo que eu sei, quando ela percebeu que ela não precisava, que essa imposição de emagrecer não era uma verdade que vinha de si, e sim uma imposição externa, e que ela precisava mesmo se proteger e focar nos seus trabalhos sociais. As últimas notícias que eu tive, mesmo ela não esteja totalmente convencida, porque fica aquela sedução, fica aquela cobrança, né, de emagrecer, aquela pressão muito grande sobre a mulher que essa sociedade tem, que é uma pressão triplicada. A mulher tem que ser boa profissional, tem que ser sexualmente servil, tem que ser atrativa, tem que ser isso, tem que ser mãe, são pressões muito grandes. Muitas vezes as pessoas ficam achando que é uma forma de vitimizar a mulher, mas não é. Existe mesmo, de fato, é real. É só olhar mesmo, olhar, tira os filtros. Porque como há um preconceito muito grande com relação às mulheres, se você tirar o filtro, você vai ver que a coisa é assim mesmo. Né? Eu digo isso porque eu lido com mulheres. Eu atendo as mulheres, eu conheço de perto esses problemas. Sei como que é essas cobranças. E também convivo com mulheres. Aqui na minha casa mesmo, é minha esposa, minha filha e uma gata. E são amadas, são queridas, eu aprendo todo dia com elas, então sempre é muito bom. Né? Então, isso também me traz uma questão minha também, porque eu também tinha uma conversinha interior muito pesada. Eu lembro que quando estava fazendo aqui a ciclovia aqui em Brasília, e eu ficava olhando, moxa vida, que pena que já passou o tempo de eu aprender a andar de bicicleta. Eu ia fazer 40 anos, eu já tinha feito, acho que eu ia fazer. E ali poxa vida, como é que eu vou aprender a andar de bicicleta 40 anos? Na minha cabeça, isso era incompatível. Essa conversinha ficava. Pô, se eu não aprendi até hoje, eu vou aprender nunca. Né? E aí, eu lembro que, eu não sei como, acho que eu estava conversando com a minha esposa, e minha esposa escreveu num programa aqui de uma ONG muito legal, né? Da Bike Anjo. Eu sou muito grato a esse pessoal lá, que eu fui fazer uma aula com eles, né? E essa aula foi muito bacana, porque, inclusive, eu tive o privilégio de ser aluno de um professor muito querido, que já fez a passagem, que era o Raul, né? Enfim, pessoas maravilhosas que, poxa vida, eles ajudaram a quebrar essa crença, a quebrar essa conversinha, desconvencer, desestruturou a conversinha, né? Desconstruiu essa conversinha. E eu estou falando isso por quê? Porque é importante, eu vejo, eu pergunto a você, você tem alguma conversinha que te limita? Porque essas conversinhas, elas têm muitas vezes prejuízos assim, próximos, né? Muitas vezes essas historinhas são mentirosas, muitas vezes essas conversinhas são verdadeiras mesmo, às vezes a pessoa tem uma limitação, né? Às vezes, sei lá, você é um empresário e às vezes você tem lá dificuldades, sei lá, né, no seu ramo e que são reais, mas que não impede que você encare, que você entenda os mecanismos dessas conversinhas para você desconstruí-las, né? E muitas vezes é com brincadeirinha, né? Às vezes a gente brinca com coisinhas sobre nós mesmos, a gente tira uma onda às vezes com uma limitação que você tem, né? E muitas vezes isso pode alimentar essa conversinha, de nutrir essas conversinhas. Essas conversinhas, se você vir, elas são realmente nocivas quando você não entende os mecanismos. Por isso que é importante a gente sempre nos analisarmos, olharmos para nós mesmos, conversarmos. O trabalho terapêutico, inclusive, é um trabalho muito importante, né, para que a gente possa acessar as melhores camadas de nós mesmos. Olha, todas as realidades, a ciência está mostrando, a ciência tem mostrado aí que hoje, o paradigma vigente hoje, que está ficando cada vez mais claro, é que as possibilidades são infinitas. Se elas são infinitas, então existe possibilidade de você em todos os 4 cantos do mundo. Só que existe uma questão.
para você vivenciar, inclusive até eu falo, quando eu tenho uns vídeos aqui sobre afirmações positivas. Para fazer afirmações positivas, se você não é coerente, se você não ver a sua verdade respeitando o ritmo do seu corpo, é muito difícil você fazer uma afirmação positiva. Imagina, você está doente e você diz, eu sou saudável. Você não vai acreditar. Porque você está sempre dando um comando de que você não está sendo verdadeiro consigo mesmo. É igual o caso dessa pessoa que eu vejo que ela está tendo um sucesso, ela está logrando sucesso com os trabalhos sociais que ela vem fazendo, ela está cada vez se desenvolvendo nesse aspecto. E, de fato, ela parece-me que não perdeu peso, mas ela está bem, ela não quer perder peso. No meu caso, hoje eu estou andando de bicicleta. Naquela época a gente tinha 2 carros. Para que negócio de 2 carros? Né? Hoje graças a Deus, eu vou para o trabalho de bicicleta, vou andando, blá, 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 sabe? E uma maravilha. Aqui eu contemplo essa cidade, eu moro aqui em Brasília, essa cidade é linda, Brasília é linda, viu, gente? Eu, particularmente, essa é a minha visão, tem gente que não gosta. É uma cidade maravilhosa, é verde e azul para todo lado, sabe? Então, eu vou contemplando, vou para o trabalho contemplando, sabe? De bicicleta, sentindo meu corpo, a pulsação, fazendo exercício, isso é maravilhoso. Ou seja, era uma coisa que uma conversinha dessa me privava de uma coisa tão especial, tão importante, né? Como eu vivencio hoje, que é essa coisa da bike. E aí eu pergunto a você tem alguma conversinha que limita você? E se tiver, olha para ela, pergunta como é que funciona essa conversinha, quais são as dificuldades assim, a nível da sua própria vida, quais são as limitações que ela leva para a sua própria vida, seja a nível interno, seja a nível externo, o que é que você perde com essa conversinha e o que é que você pode ganhar se você desconstrói essa conversa. Não é sobrepor uma conversa sobre a outra. Primeiro para a gente, olha, eu vejo assim, que a primeira coisa que a gente tem que assumir é a nossa verdade. Essa pessoa, por exemplo, assumiu a dor que ela tinha. Eu assumi a dor que era, a vergonha, que eu sentia vergonha de estar ali tentando, aprendendo a andar de bicicleta. Superei isso. Né? E muitas vezes não é brigando, sobrepondo uma camada sobre a outra. É você recebendo ela, conversando, dialogando com ela, e você automaticamente fazendo uma outra coisa positiva nesse sentido. Né? Isso aí tem resultados. É impressionante como a gente pode ter, com coisas simples, a gente pode fazer resultados na nossa vida e que requer força, que requer coragem, requer, sobretudo, verdade consigo mesmo. E não é fácil, viu? Não é fácil a gente ser verdadeiro conosco mesmo. É muito mais fácil a gente se moldar, a gente andar com as nossas muletas, com as mentiras e com essas conversinhas que a gente conta pra gente. Porque o nosso cérebro quer economizar energia. Ele quer ter menos trabalho, mas a gente tem que ter essa capacidade da gente dialogar com o nosso corpo. E o nosso corpo nunca mente. Nosso corpo é verdadeiro. E uma coisa é certa, nada mais do que o seu corpo para amar você mesmo. Seu corpo lhe ama incondicionalmente. Então é importante que observe seu corpo, aprenda com ele, porque esse amor é o caminho da sua verdade, da sua desconstrução. E nesse mundo não tem conversinha que se sustente. Ok? Então um grande abraço, olha, o vídeo ficou até um pouquinho grande, mas olha, se você se identifica com esses conteúdos, aí se inscreve aqui no canal, tá? Estimular o canal, né? E se você se identifica, se não se identifica também, tem muita coisa aí no YouTube, né? Você vai lá, faz essa coisa. Tem gente que acha que eu falo demais e eu falo mesmo, sabe? Mas eu sou assim, eu gosto de mim do jeito que eu sou. Antes eu tinha umas conversinhas de querer estar agradando todo mundo, e não é bem por aí, né? É claro que eu quero ser respeitoso com as pessoas, quero agradar também, mas tendo, né, aquela possibilidade de me expressar até onde eu posso. É o meu jeito, é até onde eu posso, né? E eu acho que é isso aí. Então, quando eu conseguir ficar mais objetivo também, tá legal também. Mas enquanto eu ficar assim desse jeito também, estou feliz também. Tá bom? Então é bem por aí. Se você quiser comentar, comente qualquer coisa. Eu não prometo responder, mas deixa aí que fica registrado aí com esses conteúdos positivos. Muita luz, saudações e uhul!